força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor
foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Eu quero dar as boas-vindas para você nessa manhã, sabendo que você tem encontrado um bom lugar para estar juntos conosco, louvando ao Senhor, agradecendo a sua bondade nas suas vidas e juntos ouvirmos uma parte da palavra de Deus para os nossos corações. Que essa manhã seja justamente um encontro entre a sua vida, o seu coração e o Deus Todo-Poderoso que zela por nós, que nos ama e que tem algo a nos entregar hoje pela manhã. Salmo de número 150. O salmista escreve e lhe diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Louvemos nesta manhã o nome do Senhor, que é excelente e que tem cuidado de cada um de nós. Curva a sua cabeça comigo em oração. Pai de amor, nós louvamos o teu santo nome nesta manhã. Nós temos experimentado
as tuas provisões, as tuas bênçãos sobre cada uma das nossas vidas, nas nossas famílias. Mesmo em meio às dificuldades, nós temos visto a tua mão poderosa nos livrando e encaminhando para as nossas vidas as suas soluções. Nesta manhã, recebe todo o nosso louvor e gratidão pela sua presença em nossas vidas, e isso pedimos em nome de Jesus. Amém. O Instituto Haggai é uma organização dedicada ao treinamento de líderes cristãos para o evangelismo, presente em 188 nações do mundo. No Brasil, o Haggai atua há mais de 35 anos e podemos dizer com alegria que líderes que estudaram no Haggai estão servindo a Deus em todos os estados do nosso país, em centros urbanos e vilarejos do interior, como profissionais no mercado de trabalho e obreiros em comunidades carentes. Tudo começa com os seminários de liderança avançada. Nos últimos 37 anos, mais de 9.000 líderes brasileiros foram capacitados e desafiados a proclamar o Evangelho com poder e criatividade. Muitos sonhos que nascem em seus corações durante o curso se transformam em projetos reais, gerando grandes frutos para o reino de Deus. Nossos graduados também se envolvem no programa Haggai na sua igreja, com mais de 600 docentes credenciados. Com corações de servo, eles oferecem voluntariamente seus sábados e muitas vezes viajam longas distâncias para ensinar sobre liderança, evangelismo criativo, comunicação, discipulado, integridade, entre outros. Esse programa já alcançou mais de 70.000 pessoas em igrejas de todo o Brasil. Em 2010, o Conselho do Haggai desafiou os graduados a ir além e se engajar em um projeto especial: treinar líderes cristãos em alguns dos locais mais necessitados, remotos e menos evangelizados do nosso país. Assim nasceu a Jornada de Estudos Haggai, que já viajou a 10 localidades diferentes e encontrou homens e mulheres que servem a Deus fiel e corajosamente em condições muito difíceis. É nosso privilégio conhecê-los e ajudá-los com as ferramentas que o treinamento do Haggai oferece. Em cada evento, e especialmente no nosso congresso, levantamos recursos para estes projetos, e o povo de Deus tem contribuído com generosidade. Através do Ministério do Instituto Haggai, líderes brasileiros são inspirados a abraçar sua missão como profissionais cristãos, a testemunhar de Jesus com ousadia e a impactar o seu mundo. Aqui, eles tomam decisões importantes sobre sua liderança, influência, família e ministério. Muitos chegam buscando capacitação em liderança e saem com corações ardendo por evangelismo. Que essa chama jamais se apague e transforme o nosso Brasil. O Instituto Haggai é um dos nossos parceiros conveniados com a nossa igreja. É uma alegria poder participar mensalmente no sustento desta obra e todo o trabalho de capacitação que é efetuado aqui no Brasil por meio do Instituto Haggai. Lucas capítulo 6, versículo 38 nos diz: Dai e vos será dado, recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medis. Nós sabemos que contribuir é um privilégio, nós temos falado sobre esse privilégio ao longo dessas semanas. E nesta manhã nós queremos agradecer a cada um que tem contribuído para a obra missionária, para a obra desta igreja, com suas ofertas, com seus dízimos semanais, mensais. Deus tem usado as suas vidas e a sua generosidade
para manter ainda todo o trabalho em todas as suas facetas, tanto dentro da nossa igreja, com toda a nossa participação de trabalho evangelística, de trabalho de manutenção dos vários setores, bem como também toda a obra missionária ao redor do mundo. Nós temos a grata satisfação de perceber que todos os nossos compromissos assumidos para o mês de junho foram atingidos. Isso por conta das suas contribuições, da sua generosidade. Deus tem usado a sua vida para abençoar a igreja, a obra de Deus e a nossa equipe missionária. Durante essa semana passada, no último domingo, nós tivemos um vídeo do nosso missionário José Onésio, sua esposa, a irmã Delza, e dentro daquele momento ele falou de algumas necessidades. Uma delas era de enviar um jovem para fazer um curso de seminário. E nós tivemos várias pessoas que entraram em contato conosco, desejosos de participar com todas as suas despesas ao longo do seu curso de seminário. E nós estamos agora administrando todos os detalhes e com certeza Deus ainda haverá de usar as suas vidas e até outros contribuintes, não somente para esse jovem, mas para o Danielzinho, que também estará querendo sair do seu emprego para poder dedicar-se 100% à obra. As suas contribuições serão direcionadas para o sustento de 2 vidas para a obra de Deus. Amém. Que Deus continue a nos usar para sustentar a obra missionária e o trabalho do seu reino aqui na nossa igreja e nos nossos convênios missionários. Use esse momento para poder agora fazer uma transferência bancária usando dessa forma, onde você estará dando ao reino de Deus e ver se a sua palavra não se cumpre nas nossas vidas, onde seremos também abastecidos com a abundância do tesouro do Senhor. Curve a sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Pai bondoso, nós temos recebido as tantas provisões das tuas mãos. Aliás, tudo que nós temos é por parte da tua bondade. Agora, Pai, nós agradecemos as ofertas recebidas e cada contribuinte. Entendemos, Senhor, que todo esse momento é instigado pelo amor a Ti e a Tua obra, e que o Teu Espírito Santo não deixará faltar de nenhuma forma em nossas vidas, nas nossas mesas, dentro dos nossos lares. Pedimos, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido através dessas ofertas, em nome de Jesus. Amém.
Tenho certeza que você tem sido abençoado com os nossos cultos online. E hoje eu quero trazer uma palavra de gratidão para toda a equipe envolvida na produção e pós-produção desse culto. Eu louvo a Deus pela equipe de mídia da igreja, que envolve som, envolve imagem, envolve a edição de todo o material que é gravado. Eu quero também agradecer a Deus pela equipe de música, agora sob o comando desde o mês de junho do Alex Lopes, coordenando os ensaios. Eu agradeço a Deus a vida dos nossos instrumentistas, dos vocais também, solistas e outros mais, porque é o trabalho desses irmãos que permite que no final de semana nós tenhamos um culto tão abençoado. Então, muito obrigado a toda a equipe de música, a toda a equipe de mídia. Eu queria que você valorizasse o trabalho deles, você orasse por eles durante a semana. São horas e horas, são dezenas de horas para que tudo isso fique pronto, para que tenhamos uma experiência de oração a Deus abençoadora. Além disso, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal no YouTube. Faça isso, entre lá no YouTube, na abertura do culto e no encerramento você tem as instruções de como fazê-lo. Inscreva-se e você vai receber notificações sobre os cultos da igreja. Que Deus abençoe os ministérios e particularmente que Deus abençoe a equipe de mídia e a equipe de música da Igreja Batista do Cambuí. Jesus deixou toda a sua glória, veio o mundo para nos salvar. Veio aqui e conheceu nossas dores. Ele sofreu em nosso lugar. Vamos lá, seu Criador, único Deus. Chama e deseja restaurar. Seu vigão vai além dos céus, e o monte é tão alto, nem um vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que mundo. É pequeno, Cabe lá dentro, coração de quem se entrega ao Salvador.
sua graça vou viver em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Começo hoje de manhã uma nova série chamada Renove Sua Esperança. Será baseada na primeira carta do apóstolo Pedro e durante vários domingos nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, que é o tema esperança. Essa carta que foi escrita no ano 63, provavelmente da nossa era, por Pedro, o apóstolo, para um grupo de cristãos que viviam fora da Palestina. Ele chama no versículo 1 de peregrinos da dispersão, que estavam espalhados por 5 diferentes regiões do Império Romano. A região de Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, que é a antiga Ásia Menor, hoje a atual Turquia. E ele escreveu para esses crentes que estavam fora ali da região da Palestina, para falar um pouquinho sobre como enfrentar com esperança os tempos difíceis. Eles enfrentavam muitas provações, viviam muitas perseguições, pelo menos durante 15 vezes, ou por 15 vezes, Pedro fala de sofrimentos e provações que esses crentes enfrentavam, mas ele fala da esperança cristã. A esperança cristã que é a âncora da alma do cristão. E eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 1, versos 3 a 9, e que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa salvação, da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha como Pedro começa o texto logo após a introdução, o verso 3. Ele fala: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito, isso é, louvado. Louvado seja Deus que fez o quê? Nos regenerou, isso é, nos deu uma nova vida. Como resultado disso, temos uma viva esperança. E Ele fez isso não por méritos nossos, mas por sua grande misericórdia. E isso só foi possível por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, enquanto para a maioria das pessoas esperança não passa de um desejo, de uma expectativa,
Para o cristão, esperança é a palavra que revela certeza, revela segurança. Quando o apóstolo Pedro diz que esperança é viva, ele está nos dizendo que a nossa esperança é mais e não se confunde com pensamento positivo, com expectativa, com desejo, não. Esperança na Bíblia é confiante, certeza ou expectativa confiante em relação ao futuro, baseado nas promessas de Deus. Viva a esperança é a palavra que ele usa aqui. E todos nós que já nascemos de novo, diz o apóstolo Pedro, que fomos regenerados, recebemos essa viva esperança. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 12, diz que antes de termos a Cristo, ou recebido a Cristo, nós vivíamos sem Cristo, sem Deus e sem esperança no mundo. Se você ler Efésios capítulo 2, você verá como as expressões são expressões fortes e chocantes. Dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, que nós éramos escravos de Satanás, mas que nós vivíamos nesse mundo sem Cristo, sem Deus e sem esperança. Mas no momento em que recebemos a Cristo como Salvador, fomos regenerados, temos agora uma viva esperança. E essa viva esperança é que nós tanto precisamos também no século XXI. Aliás, a palavra esperança, o conceito de esperança, é muito usado no Antigo e Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, nós somos exortados por Paulo, quando ele escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ao falar da morte, e ele fala no versículo 13, que nós não devemos ser como as pessoas que não têm esperança. Que nós não devemos achar que a morte é o fim. Temos que ter a nossa mente mudada e entender que a morte é apenas uma passagem, que a morte é um sono para o cristão. Ele fala assim, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. A Bíblia fala que nosso Deus, lá em Romanos capítulo 15, verso 13, o nosso Deus é Deus de toda a esperança. O apóstolo Paulo em Romanos 12 diz que devemos nos alegrar na esperança, sermos pacientes nas tribulações e perseverar na oração. Queridos, olha só, a palavra esperança aparece mais uma vez. Esperança é uma marca, é a marca registrada do cristão. A Bíblia nos fala que as 3 virtudes que marcam a vida cristã, que marcam a vida da igreja são fé, esperança e amor. E aí, quando eu penso nisso, as chamadas virtudes teologais, eu acho muito interessante, porque Paulo é conhecido como o apóstolo da fé, aquele que enfatiza a fé. João, você sabe muito bem, é conhecido como o apóstolo do amor. E nós, não é mera coincidência, encontramos Pedro como o apóstolo da esperança. Pedro, ele se tornou o apóstolo da esperança porque ele, quando discípulo de Jesus, lá no comecinho, no final da vida de Jesus, quando ele negou a Jesus, ele perdeu completamente a esperança. Ele achou que não tinha um novo começo, mas Jesus apareceu a ele e reafirmou o seu amor por ele e perguntou do amor de Pedro para com ele também. E nesse momento, a esperança no coração de Pedro foi acesa mais uma vez, e ele se tornou aquele que vivia a sua vida agora pensando na esperança. Nós temos uma viva esperança. Nós não somos como aqueles, meus irmãos, que vivem sem esperança. Mas eu me pergunto algumas vezes se nós estamos conscientes da grandeza que é dizer que nós estamos em Cristo, por Ele fomos regenerados e por isso temos uma viva esperança. Eu me pergunto se nós estamos cientes disso, se nós estamos conscientes, se nós entendemos com profundidade o que é viver com a esperança que há em Cristo Jesus. Eu quero dizer a você que eu não sei como as pessoas sem Jesus vivem. Vivem sem esperança. Eu não consigo imaginar o que é viver sem ter a esperança como âncora da nossa alma. Como é viver sem esperança
no mundo. Mas Pedro, na sua carta, ele escreve e ele afirma para nós que somos cristãos, e é algo que oferecemos a todos aqueles que não conhecem Jesus ainda, que é possível em Jesus enfrentar toda e qualquer situação da nossa vida com uma esperança viva. Nós precisamos de esperança. Alguém disse que nós podemos viver 40 dias sem comida, podemos viver 3 dias sem água, mas não podemos viver mais do que alguns minutos sem esperança. A esperança é a âncora da nossa alma. Charles Swindoll, no seu livro O Poder da Esperança, diz o seguinte: quando estamos desencorajados, a esperança anima nosso espírito. Quando estamos tentados a desistir, a esperança nos impulsiona a prosseguir. Quando precisamos suportar as consequências das más decisões, a esperança alimenta a nossa recuperação. Quando ficamos desempregados, a esperança nos diz que temos um futuro. Quando a vida nos decepciona, ou quando a vida decepciona e os sonhos desaparecem, nada como a esperança pode nos ajudar. Queridos, fomos regenerados, diz o apóstolo Pedro, Ele nos regenerou, Deus nos regenerou para uma viva esperança segundo a sua grande misericórdia. A esperança é a certeza de que Deus está escrevendo a nossa história. No texto de hoje, eu quero compartilhar os ensinos do apóstolo Pedro de como manter a esperança no tempo de aflição. Ele vai nos mostrar que é a esperança que nos faz superar e viver e transitar no tempo de aflições e provações em nossa vida. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos provações. Nesse momento, as lutas são grandes, as provações são grandes, mas Pedro, ao introduzir o tema da esperança, ele fala das aflições, mas fala que nós podemos enfrentá-las com a esperança que temos em Cristo. Olha só o que diz o versículo 6. Nisso exultais, no quê? Na esperança que temos, uma esperança que nos dá, segundo o texto, uma herança no céu, que nos dá uma proteção pelo poder de Deus. Ele fala assim, os benefícios da nossa esperança nos fazem exultar, nós nos alegramos nele, mas ele fala, ainda que, agora, verso 6, sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Queridos, afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Esses cristãos dispersos por várias regiões da Ásia Menor enfrentavam sofrimento e perseguição os mais variados. Sofrimentos por serem cristãos, sofrimentos inerentes à vida, sofrimentos ou provações por não serem compreendidos, eles enfrentavam. E 15 vezes Pedro fala de sofrimento na sua carta. E um dos encorajamentos que ele oferece para nós é a certeza que nós vamos caminhar no meio das provações, baseado na nossa esperança. Não sei se você agora, ou qual é o grau de provação que você tem enfrentado. Provações, tribulações, sofrimentos não são coisas estranhas à vida cristã. O apóstolo Paulo diz exatamente isso, que por meio de muitas tribulações nos importa ou é necessário entrar no reino de Deus. Nós enfrentamos provações. Provações são inerentes à vida. Provações são típicas da vida cristã. E o apóstolo Pedro fala sobre isso aqui para nós. Primeiro, que as provações são variadas. Provações, a palavra provação pode ser traduzida também como testes. Os testes são variados. Nós enfrentamos diferentes tipos de provação. Cada irmão agora, nesse tempo, está enfrentando um tipo de provação. Alguns enfrentam provações na área financeira, outros provações na sua vida familiar, provações na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na área da saúde. Todos nós temos enfrentado alguns tipos de provações. As provações são variadas. A palavra usada por ele, a palavra poikilo, significa variada, multifacetada. Nós enfrentamos as mais variadas. Muitas vezes a minha provação não é a sua provação, a sua não é minha. Nós enfrentamos, são provações que vêm à nossa vida.
O texto diz também que as provações são dolorosas. Ele usa a expressão, sejais necessariamente afligidos por várias provações. A palavra afligido significa dor ou tristeza profunda. Queridos, não é preciso, não é necessário, não é produtivo negar que nós sofremos. As aflições são parte. Não podemos entrar naquela onda de alguns ensinos de um cristianismo que nega as dores, ou no extremo que cristão não sofre, ou no outro extremo, quando o cristão sofre, ele nega isso. Não, nós somos afligidos, nós enfrentamos provações. A palavra que ele usa aqui, dor, tristeza profunda, é a mesma palavra usada para falar de Jesus sofrendo no Getsemane. Não adianta negar, não é preciso negar, não é produtivo negar, nem fingir que tudo está bem. O cristão passa por tribulações, mas ele pode apresentar as suas tribulações, as suas provações diante de um Deus que conhece todas as coisas e que ele próprio, por meio de Jesus, enfrentou tantas provações. As provações são variadas, as provações são dolorosas em nossa vida, as provações também, diz o texto, são proveitosas. Ele fala, agora é necessário, sejais necessariamente afligidos. Essa palavra chama a minha atenção. Necessariamente. O que é necessário? Ser afligido. Elas são proveitosas. Diz também, versículo 7, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que com o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, para que a comprovação, isso é, uma fé provada e aprovada, redunde no quê, meus irmãos? Ele está nos dizendo que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isso é, a maneira como nós enfrentamos e passamos pelas tribulações pode trazer glória e louvor a Deus. Mas depende da maneira que nós enfrentamos. Diferente das tentações, ou diferentemente das tentações, que não são mandadas por Deus, as provações são permitidas por Deus para fortalecer a nossa fé e para trazer glória a Deus. Pedro usa a figura daquele que trabalha com ouro, o ourives, e que ele coloca o ouro ali no fogo, para quê? Para tirar todas as impurezas, para ver o que o ouro é autêntico ou não. É um metal que precisa ser derretido pelo fogo. Não afeta a qualidade do ouro, do metal, mas as impurezas são expulsas nesse processo e só fica aquilo que é autêntico, aquilo que tem valor, aquilo que é puro. Queridos, as provações são proveitosas na nossa vida, mas depende muito da maneira como nós encaramos. Provações inerentes à vida, provações por causa de sermos cristãos, provações da vida, testes da vida, que nós podemos encará-los com humildade, com dependência de Deus, com submissão a Deus. E se assim fizermos, lembrando a nossa viva esperança, sabendo que Deus continua no controle, sabendo que Deus tem um plano para nós, como diz Jeremias, para nos dar um futuro e uma esperança. Se nós aprendemos a nos regozijar na esperança, nós vamos sair melhores dessa situação. Nós vamos crescer na fé e vamos também trazer glória a Deus. O apóstolo Paulo, num texto semelhante a esse, em Romanos 5, fala, olha só, o texto diz aqui que nós exultamos nessas aflições. Paulo diz a mesma coisa no capítulo 5 de Romanos, versos 3 a 5. Ele diz, e não somente isso, após falar da justificação, da salvação, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, nós temos uma viva esperança, e ele diz então que a esperança
esperança não decepciona. Por que não decepciona? Porque a nossa viva esperança, qual que é? É a certeza do amor de Deus por nós. O mesmo Deus que mandou Jesus para morrer por nós e nos regenerou, é o mesmo Deus que, segundo Paulo aos Romanos diz, nos dará com Ele todas as coisas. A nossa viva esperança nada mais é do que a certeza do amor de Deus na nossa caminhada no meio das tribulações, no meio das provações da vida. Tribulações, provações, testes são inerentes à vida, mas o Senhor promete estar conosco. Viva a esperança. Essa viva esperança, diz Paulo, não decepciona, porque o amor de Deus já está derramado no nosso coração. Quando enfrentamos tribulação, podemos ter as maiores dores, podemos ter as maiores frustrações, podemos até nos entristecer, podemos até perder um pouco o ânimo, mas nós não podemos perder e esquecer a certeza do amor de Deus por nós, que a nossa história continua sendo controlada. Por isso Paulo diz, a esperança não decepciona, o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Jó, um homem que sofreu na Bíblia, no Antigo Testamento, foi o homem que mais sofreu. Jó 23:10, ele passou por provações na vida dele. Ele escreve, ele fala no versículo 23, capítulo 23, verso 10. Mas ele, Deus, sabe o caminho por onde ando. Se me colocasse à prova, sairia como ouro. Deus permite provações em nossa vida para fortalecer a nossa fé, para nos santificar, para purificar a nossa vida e que tudo isso poder redundar ou trazer glória e louvor a Deus. Como foi com Jó? Deus permitiu para que Jó crescesse e para que o Senhor fosse glorificado. Charles Swindoll, nesse livro que fala do poder da esperança, ele fala dessa esperança em meio às provações, dizendo: tão difíceis quanto possam ser algumas páginas de nossa vida, nada que nos aconteça nesse mundo entra para a categoria de capítulo final. Esse capítulo não estará completo até que cheguemos ao céu e fiquemos na presença do Deus vivo. Queridos, eu não sei qual é o capítulo que está vivendo agora, quais são as páginas da sua vida, mas eu sei que isso que você está vivendo não é o capítulo final, é apenas uma parte da história, não é a história toda, porque o Senhor continua cuidando de nós. Queridos, Pedro fala de uma esperança que nos ajuda a enfrentar tempos difíceis. E ele diz que essas aflições são passageiras. Nossa esperança em Cristo funciona nesse momento como uma âncora, nos estabiliza durante as tempestades da vida. Temos uma viva esperança, e essa esperança é um maravilhoso dom de Deus, uma fonte de coragem e força diante dos desafios da nossa vida. Que nós possamos viver apegados a essa viva esperança. É verdade, as provações, elas são variadas em nossa vida. É verdade que elas são dolorosas em nossa vida. Mas é verdade também que elas são pedagógicas, que elas têm um propósito em nossa vida, que as provações têm um propósito de Deus em nossa vida. As provações nos ensinam muitas coisas e que a gente possa viver com a esperança, uma esperança que não decepciona, uma viva esperança, a esperança que mostra que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que o Senhor nos ajude a viver nesse tempo, em meio às provações, reconhecendo que no meio das provações, Ele está conosco, nos abençoando. Que sejamos assim, pessoas que vivam a esperança que Deus nos dá, em tempos também de provações. Vamos orar. Deus de amor, eu não sei qual é a luta, qual é a prova, qual é o teste que meus irmãos e irmãs estão vivendo. Mas eu quero dizer nessa manhã que nós cremos que a esperança é a âncora que nos ajuda a enfrentar estas tempestades.
Nós cremos que essa viva esperança é o elemento que precisamos para caminhar por meio dessas variadas provações, por meio dessas dolorosas provações, mas que também, se assim nós vivermos, apegados à esperança, elas serão proveitosas em nossa vida. Vai redundar em santidade, em pureza de vida, e vai redundar, e vai trazer honra e glória para o Senhor. Nos ajude a transitar, a caminhar nesse tempo de provação, apegados a essa esperança viva que o Senhor nos concedeu por meio da salvação em Cristo Jesus. É o que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém. Nunca falhará, maravilhoso Deus. Mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Deus nos salvou para uma vida de esperança. Essa esperança se baseia em Cristo, em toda a sua ação em nossas vidas, que nos dá estabilidade durante as tempestades
que por muitas vezes assolam as nossas vidas. Eu tenho certeza que as palavras que o pastor Elias acaba de nos entregar foram dadas a partir do trono de Deus e vieram diretamente de encontro aos nossos corações. Deixe que essa palavra penetre coração e mente para que você seja transformado de dentro para fora. Em alguns momentos, nós partiremos para nosso momento da Escola Bíblica Dominical. Você que já faz parte de uma das classes que se reúnem no Zoom, você poderá, então, no momento certo, entrar e dar sequência na aula junto com a sua classe. Se você nos acompanha e não faz parte ainda da nossa Escola Bíblica Dominical, você tem duas opções. Você poderá mandar uma mensagem para o número que está na tela, escolhendo uma das classes, um dos temas que já vai aparecer aqui no seu vídeo, dizendo eu quero participar dessa aula. Ou você poderá ficar aqui mesmo, no canal aqui do YouTube, onde você terá na sequência uma aula dentro do livro de Filipenses com o pastor Luna. Então você tem 2 momentos onde você poderá participar junto conosco. Já vai começar, você ainda tem um momento para tomar um cafezinho, esticar um pouco e voltar para a nossa EBD às 10h30. Queremos lembrar que hoje à noite, às 19 horas, você é o nosso convidado para estar aqui de novo, para o nosso culto da noite, onde nós poderemos novamente ouvir uma porção da palavra e juntos louvar e agradecer o nome de Deus.